Ótimo, vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos, como foi dito aí pelo Maurício, esse grande amigo aí de longa data, vamos falar aí da revolução fintech, mas acho que antes de mais nada, o que é importante? É nós termos uma visão do quanto isso pode impactar a nossa economia. E por um detalhe, o Brasil é um dos melhores sistemas financeiros do mundo, mas nós temos uma grande concentração, isso é um tema que é debatido constantemente. Então, para que nós possamos ter uma ideia do quanto é a concentração que nós temos no mercado brasileiro, acho importante comparar a nossa economia com uma outra grande economia também, como é a americana, que é o caso que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Então, só para vocês terem ideia, os Estados Unidos têm mais de 5 mil instituições financeiras. E veja bem, quando eu falo de instituição financeira, não estou citando somente banco, estou falando de corretoras, distribuidoras, todas aquelas que de alguma maneira têm algum registro no que seria o Banco Central americano, que é o Fed. E tem cerca de 1.854 bancos por todo o país. Então, vejam, esta grande oferta, vamos dizer assim, de fornecedores de serviços e produtos financeiros, naturalmente gera uma grande competitividade no mercado norte-americano. E é por isso que muitas vezes você tem um processo de redução crescente da taxa de juros, sem que haja efetivamente muita pressão do próprio Fed. Qual que é o cenário que nós temos do mercado brasileiro? Bom, se a gente olha o Brasil, tem 250 instituições com registro no Banco Central do Brasil, dos quais são 159 bancos múltiplos. Bancos múltiplos, só para que a gente tenha aqui uma definição, é aquele banco que tem carteira comercial, que tem carteira de investimentos, é aquele banco que eventualmente tem um processo de linhas de crédito. Então, são aqueles bancos que nós estamos habituados a lidar no dia a dia no varejo. Claro que tem de diversos tamanhos, nós temos grandes corporações, temos aí os 5, 6 maiores bancos brasileiros, e temos também aqui o número de instituições que são mais regionalizadas ou segmentadas, por isso que muitas vezes nós, enquanto público, não temos a percepção dessa quantidade de bancos, mas de qualquer maneira, se nós olharmos o que nós temos no Brasil comparado ao mercado americano, nós temos menos de 10% do total de bancos múltiplos que existe naquele mercado, tá bom? E o que isso acaba trazendo para o Brasil? Uma alta concentração na liberação de empréstimos. Então, só para vocês terem ideia, em 2019, nós tivemos quase 84% do total de empréstimos que foram liberados para o varejo concentrado nos 5 maiores bancos. Então, nós temos aí o Itaú em primeiro, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander e a Caixa. Então, esses são os bancos que concentram, na realidade, os créditos que estão sendo repassados para o público. Então, se nós queremos falar de competitividade, na realidade, nós não temos uma competitividade muito grande, nós temos uma competitividade entre os gigantes. E isso, sim, pode acontecer, e que segue uma mesma linha. Mas uma visão disruptiva, nós não conseguimos levar para o mercado tendo uma concentração tão grande assim de instituições. Só para que vocês tenham uma ideia, peguei um mapa dos Estados Unidos com os bancos que fizeram o maior número de operações no mercado americano, operações de empréstimos no último ano, em 2019. Se vocês pegarem no detalhe, aí eu contei, alguns têm aí a logomarca muito pequenininha, mas temos cerca de 47 grandes instituições que fizeram operações regionalizadas de empréstimos para o seu público, o que gera uma grande competitividade em cada cidade, em cada estado norte-americano. E isso seria, obviamente, que nós mais gostaríamos que acontecesse aqui no mercado brasileiro, né? Geralmente pergunta assim, ok, Edu, 84% de empréstimo, mas qual que é o tamanho desse mercado? Nós estamos falando de um mercado de 6,3 trilhões de reais, tá? Então, não é pouca coisa, não é um valor desprezível, é o que mexe com a economia, tem um grande percentual do PIB, esse número gigantesco, esse valor gigantesco de empréstimos que são liberados ano a ano, mas que seguem praticamente a mesma padronização, o mesmo custo para o mercado. E o que isso acaba trazendo para nós aqui na realidade? Se nós temos aqui uma pouca oferta de produtos ou poucos players nesse momento, são 5 grandes bancos que na realidade estão levando o crédito ao público, e uma demanda grande de brasileiros buscando linhas de crédito para suas empresas, linhas de créditos pessoais, naturalmente nós temos o quê? Um aumento dos preços, um aumento da taxa de juros. Então, é o que nós chamamos em economia da lei da oferta e demanda. Quanto maior a demanda e menor a oferta, maior o preço que é praticado, maior o custo, nesse caso, que nós estamos falando, tá? Então, se nós não tivermos uma grande transformação, que nós possamos eventualmente aumentar o número de competidores no mercado brasileiro,
o resultado que nós teremos é uma taxa Selic baixíssima, como nós temos aí na casa de 3% para baixo, então 2 e pouquinho, e com empréstimos que estão girando mensalmente na ordem de 2,5%, 3%, 4%, e se a gente vai falar de um cheque especial na casa de 5%. Então, quando a gente está falando de 5%, não é 5% ao ano, 5% ao mês. Então, como é que a gente pode praticar uma taxa Selic com valor tão baixo quanto esse e termos na outra ponta aqui taxas de juros praticadas junto ao consumidor, junto às empresas com valor assim absurdo? Tá? Então, isso na realidade é um princípio econômico. Só tem uma maneira de mudar nesse princípio econômico, e qual é essa? Se nós analisarmos, hoje, o grande processo que nós temos de alteração é justamente a chegada das fintechs. Por quê? Porque as fintechs acabam gerando uma concorrência, uma competitividade e começam a levar produtos diferenciados para o mercado. Então, se nós olharmos a maior fintech brasileira, ela fez um processo aí na realidade, que ela trouxe uma conscientização do público desse novo acesso ao mercado, desse novo mecanismo com conta digital e tudo mais, que nós vamos falar daqui a pouquinho qual que é o conceito da conta digital, mas principalmente ela começou a agregar competitividade naqueles bancos que até então estavam na zona de conforto. Então, se você fosse do banco A para o banco B, o banco C, o procedimento de abertura de conta seria exatamente o mesmo, burocrático, lento, demorado, uma coisa chata de se fazer. E eu estou dividindo com vocês alguma coisa de quem tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Então, eu estou com próximo aos 50, né? Então, vamos lá. A gente já está falando aqui de 50 anos de idade, não é pouca coisa para se jogar fora. Estou com 49, mas está muito próximo dos 50. Mas desde os 18 eu trabalhei no mercado financeiro. Então, é um mercado que eu tenho um grande conhecimento, e não só no Brasil. Trabalhei no Brasil e trabalhei em outros países também. E funciona basicamente da mesma forma, tá? O Brasil, ele é até mais evoluído do que muitos outros países, na grande maioria das questões, mas tem outras que nem tanto, e a gente vai comentar isso aqui ao longo da nossa apresentação, tá? Falando de fintechs, de onde é esse termo aqui, como o Maurício disse no início, né? Um termo diferente, de onde vem essa história das fintechs, o que isso significa? Fintech, na realidade, é a junção de duas palavras em inglês, tá? O primeiro, vocês percebem de uma maneira natural, é o financeiro. Então, esse lado fim é o lado justamente que vem a gerar essa competição com os bancos. Então, é levar produtos financeiros, serviços financeiros diferenciados para a grande maioria da população. E por que eles são diferenciados? Porque nós juntamos isso à tecnologia. Então, o termo fintech, ele vem de fim de financeiro e o tech é de tecnologia. E quais são as vantagens de ter uma fintech atuando com a sua empresa? O que ela pode agregar na sua vida? Qual que é essa transformação que está sendo provocada? Quando nós falamos de fintechs, a primeira coisa que é extremamente perceptível é a oferta simplificada de produtos e serviços financeiros. Então, por exemplo, vamos pegar do que acontecia há cerca de 10 anos. Como que era um processo de abertura de conta que nós estamos aqui? Você juntava todos os documentos que eram necessários, então, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de imposto de renda, o famoso olerite, não é? Aquela comprovação dos seus rendimentos junto à empresa, e levava isso até o banco. Depois de aprovado o processo, você tinha a abertura da sua conta, que entrava num processo extremamente burocrático, que não era feito de uma maneira muito ágil. Como que isso é feito hoje nas fintechs? Você pega o seu celular, ali o seu smartphone, você tira uma foto, que é a prova viva, você vai tirar fotos, escanear os seus documentos, você vai fazer o upload, que é encaminhar isso para a própria a fintech. Em cerca de 3, 4 minutos você já tem sua conta aberta. Então, um processo que antes levava no mínimo um dia para você ter o seu procedimento, sem contar que muitas vezes, se você tivesse urgência, você deveria sentar ali na frente da área de abertura de conta, esperar o profissional bancário preencher ali os seus dados da sua empresa, levar para o gerente validar, colocar isso no sistema e fazer uma abertura. Então, nós estamos dizendo de horas diárias de economia com milhares de consumidores, tá? Esse é um ponto extremamente importante. O outro, emprego intenso da tecnologia. Então, eu que faço parte ali da Associação Brasileira de Fintechs, vejo ali na conversa, nos diversos fóruns com os meus colegas,
é impressionante. A grande preocupação é o que melhorar para o consumidor, como nós fazemos para melhorar a experiência do usuário, o que pode ser agregado, o que nós podemos olhar em outros segmentos que eventualmente poderia servir ao nosso. Então, quando nós falamos do emprego intenso da tecnologia, não é somente um processo de processamento, de pegar o que tem de mais moderno no mercado, mas tem muito a ver também com olhar soluções disruptivas que estão por todo o mercado e que podem ser agregadas às fintechs para melhorar aí a experiência do usuário. Então, dando um exemplo de algo que é constante da inovação, nós estamos vivendo aqui, infelizmente, um período de pandemia com a Covid-19 atacando diversas famílias. Dentro da Eden, o que nós já estamos olhando? Nós estamos analisando uma tecnologia que tem fora do país, e já encontramos um fornecedor local também, que é um pagamento por reconhecimento facial. Então, como é que funciona isso? Você ali no seu smartphone, você faz diversas provas vivas, né, de que você de fato existe, então não é aquela coisa estática, ou seja, reconhece minha foto e paga, não, tem que mostrar que você está em movimento. Então, ao contrário da tecnologia antiga, que era um processo estático e que possibilitava eventuais fraudes, esse não, esse você deve estar no estabelecimento, você reconhece aquele QR Code sem nenhum contato com a máquina, então o equipamento reconhece o seu rosto conecta ao seu conta corrente e o seu cartão, e você autoriza ali pelo seu código PIN, ali o pagamento na hora sem qualquer tipo de contato. Então, esse é o tipo de inovação que cada vez mais vai chegar ao mercado brasileiro. E não é algo que somente nós estamos analisando. Em conversa com esses nossos colegas que ficam na Inglaterra e outros colegas aqui do Brasil, nós já sabemos de outras fintechs e outros bancos que, por conta da onda das fintechs, estão começando a buscar também novas tecnologias. Ou seja, as fintechs, no contexto geral, tiraram os bancos da zona de conforto. E essa zona de conforto está agregando aqui muito valor para todos nós consumidores. Um outro ponto importante, menor burocracia. Claro, maior tecnologia, inovação, agilidade nos processos, tudo fica muito mais simples. E esse é um processo que é extremamente importante, porque o que nós tínhamos antes era um processo chato, intenso, lento, que tomava o nosso tempo com algo que não era o nosso dia a dia. Então, a redução da burocracia, como, por exemplo, enviar os arquivos ou por imagem ou por e-mail, sem que você tenha necessidade de se deslocar, foi um procedimento, uma alteração que ela aconteceu nos últimos anos, mas que, para esse momento que nós estamos vivendo, está salvando a vida de muitas pessoas. Porque o fato de você não precisar se deslocar, de você não ter uma exposição, hoje é uma questão sanitária, é um princípio de proteção à vida, além de alto valor tecnológico agregado. E por último, que acho que é o que todo mundo busca aqui nas fintechs, é uma redução de custos. E eu falo assim, mas como é que vocês, fintechs, conseguem praticar um preço, um custo tão mais barato do que os bancos? Na realidade, apesar da tecnologia, não é o único ponto, porque os bancos também têm uma reserva financeira importante, muito mais potente do que as fintechs, e conseguiriam também fazer uma transformação tecnológica muito rápida. Mas o que acontece? Os bancos, na realidade, têm um legado. O que é o legado? Esses anos, 50, 60, 70 anos, aí que estão atuando no mercado brasileiro, tem alguns bancos que são centenários. Então, quando nós temos aqui uma representação de bancos que tem ali essa estrutura, essa construção, não é à toa, porque os bancos têm sistemas tecnológicos que são antigos, não vou dizer ultrapassados, porque eles foram sofrendo, na realidade, alterações, mas são mais lentos, são mais morosos, são cheios de amarras, não são tão diretos quanto nós temos dentro das fintechs. Ele tem ali uma estrutura física mesmo, com profissionais trabalhando nas agências. Tudo isso, na realidade, encarece a operação, e este custo operacional ele é repassado naturalmente para os seus clientes. No caso das fintechs, geralmente trabalham com um número limitado de profissionais, uma parceria muito grande, então vocês vão ver para frente que nós vamos falar que existem vários tipos de fintechs, nem todas estão diretamente ligadas à prestação de serviços junto ao consumidor, mas muitas vezes são fintechs que agregam valor às outras fintechs. Então, outro dia eu brinquei com um amigo, com o Guilherme, que é da BFintech, inclusive, eu mando um abraço aqui para o Guilherme, dizendo para ele o seguinte, que o mercado de fintechs funciona da seguinte forma: você tinha um banco com diversos mini bancos atuando dentro daquela corporação. Esses mini bancos, essas áreas se separaram e hoje prestam serviços como empreendedores.
E a junção dessas diversas soluções do mercado é que tem feito com que nós tenhamos esse grande sucesso. Tá? Então, é por isso que as fintechs são muito mais ágeis, são muito mais rápidas. Então, ela tem que performar, porque se ela não performar, na realidade, ela pode perder mercado, ou melhor, não conquistar mercado como nós estamos conquistando. Então, esse é um aspecto super relevante, super importante. Em 2019, nós temos aí um levantamento que foi feito pela Fintech Lab, que nós tínhamos 529 fintechs ativas. Então, olha que o número de fintechs, se a gente compara com o número de bancos, que chega a 180 de bancos múltiplos no mercado brasileiro, nós temos já um número gigantesco de fintechs que atuam. E esse número gigantesco de fintechs é o que, de fato, agrega valor aqui para o consumidor, para o empresariado que está buscando crédito e serviços financeiros. Mas olha só que dado interessante, quando a gente fala assim, é uma revolução, é uma tendência, como que isso está no mercado? Segundo dados da BFintex e do Distrito, que é um hub de startups, nós registramos em 30 de junho cerca de 742 fintechs no mercado brasileiro. E eu aposto que tem muita fintech que está iniciando que não está mapeada ainda dentro desse estudo. Então, nós tivemos um crescimento de cerca de 50%, mas eu posso estimar aqui com tranquilidade que nós temos aí um crescimento de pelo menos 70%, 80%. E porque, como vocês sabem, eu participo de diversos fóruns, faço diversas apresentações, e, inevitavelmente, eu conheço fintechs que estão iniciando, ou fintechs que já estão há 2, 3 anos no mercado, mas que não estão no radar porque não mantêm o registro em nenhum local. Elas apenas participam dentro desse sistema que nós estamos criando, o ecossistema aqui das fintechs. Então, esse número certamente é muito maior. Quem é que ganha com isso? Todos nós. A sociedade ganha com essa diversificação, com essa competitividade. Quais são os tipos de fintech? Eu falei para vocês que não era somente de produtos e serviços financeiros. Então, está aqui. Nós temos aqui 14 categorias de fintechs hoje que são mapeadas, tá? Então, fintechs que trabalham com a parte de back-office, contabilidade, gestão financeira, precificação, processamento, fintechs destinadas a operações de câmbio, eu não estou falando somente de processo de câmbio pronto, que é aquele que você envia e recebe dinheiro, que tem fintechs maravilhosas nesse mercado, mas algumas fintechs já estão começando a fazer parceria com instituições para atuar também na área de trade finance, que é levar para o público ali linhas de crédito em parceria com instituições financeiras que têm aí esse processo de ceder linhas de crédito de 360 dias com taxas de juros internacionais, uma LIBOR, que é uma taxa de juros anual super barata, justamente para fomentar o processo do comércio internacional, do comércio exterior. Fintechs destinadas a cartões, então nós temos grandes bancos que cada vez mais estão entrando nesse mercado de cartões, e nós temos algumas categorias que eu vou falar para vocês na sequência, fintechs de crédito, criptomoedas, né, o famoso Bitcoin, mas tem outras, tem o Ethereum, tem outras moedas aqui que estão despontando aí no mercado, então ainda é um procedimento novo, todos nós estamos trabalhando para entender melhor e ver a performance, mas com o tempo as criptomoedas devem cada vez mais ter um efeito na economia, porque muitas delas serão lastreadas em ativos reais. Então você pode ter uma operação na tua empresa, no lugar de você emitir títulos duplicatas, você eventualmente vai começar a trabalhar com a emissão de criptomoedas que representam ali a performance da sua corporação. É claro que isso tem um custo, mas é uma tendência que nós temos aqui de mercado. Crowdfunding, uma palavra super bonita, né? Mas no fundo o que é? É um investimento coletivo em empresas e projetos. Então imagina você poder participar com 100, 200, 500, R$1.000, eventualmente de um investimento de uma startup, do desenvolvimento de um projeto que você acredite. Esse é o processo das fintechs de crowdfunding, tá? Então, quem busca fazer investimentos disruptivos, está aqui uma boa oportunidade de conhecer essas empresas, se aproximar delas e fazer esses investimentos. Fintechs que trabalham com renegociação de dívidas, então tem várias formas de fazer isso, né? A nossa, por exemplo, o que é? Nós liberamos crédito novo para matar a dívida antiga. É isso que a gente gosta de fazer. Então a gente olha um custo elevado, a gente vê que aquilo está prejudicando eventualmente o empresário. O que nós gostamos de fazer é criar uma linha nova, uma estrutura nova de crédito para ele, uma estrutura nova de dívida para que ele possa quitar a dívida antiga e que ele tenha algo que seja muito mais sustentável que a performance do seu negócio. De fidelização, finanças pessoais, investimentos, meios de pagamento, quando nós falamos as pessoas
tento entender o que é isso no dia a dia, mas são as famosas maquininhas que nós temos aí nos estabelecimentos, ou o meio ali que você tem para liquidação financeira através do e-commerce. Risco e compliance, serviços digitais, bancos digitais, contas digitais, e-wallets, e empresas de tecnologia. Essas, notadamente, são muitas aquelas que estão fomentando o mercado de fintechs, porque são empresas grandes de milhões de reais, que têm uma estrutura tecnológica fantástica, parcerias com instituições financeiras, participam de todos os fóruns e clearings de compensação de operações e registro, e conseguem se utilizar do seu parque tecnológico para colaborar com que as fintechs que estão iniciando sua atividade, que têm boas ideias, bons produtos, uma boa carteira de clientes, para que elas possam aí prevalecer e crescer no mercado, tá? Então, falando um pouquinho das operações. Quais são as categorias de cartões que nós temos? Que é aqui um pouco do nosso compromisso, né? Cartão de débito, crédito e o pré-pago. Os dois primeiros já são amplamente conhecidos no mercado. Os pré-pagos, o que são? Só aqueles que o pessoal fala assim, aqui você tem um cartão de crédito na hora. O cartão pré-pago, na realidade, é um cartão que você abastece dinheiro. Então, ele tem crédito, mas é um crédito que você coloca, tá? Então, ao contrário do cartão de crédito tradicional, que ele está vinculado a um limite de operação de crédito, ou seja, você construi uma dívida que é vinculada àquele cartão, então é um financiamento da sua compra, o cartão pré-pago não. É como se você estivesse acessando a sua conta corrente, o seu cartão utilizando o cartão de débito para pegar um recurso que já é seu, tá? Então esse é um ponto muito importante. Quando alguém fala assim, nós estamos oferecendo o cartão de crédito pré-pago, você já sabe que na realidade está oferecendo aquilo que você já tem, é o dinheiro que está no seu bolso, mas em forma de plástico, em forma de cartão aqui, tá bom? Meios de pagamento, o que existe? POS, TEF, Gateway, o que é isso? O que é esse negócio? O POS. POS é aquela maquininha quando você vai nos estabelecimentos e ela por si só não está vinculada a absolutamente nada. Você consegue passar ali o seu cartão, ele reconhece a sua compra e você faz a liquidação financeira. A TEF, por outro lado, são aqueles que tem geralmente em farmácias, supermercados, está vinculado ali a uma base de processamento de dados, então você tem ali geralmente o fio que sai ali do microcomputador, que está plugado nessa maquininha que você passa e você faz a liquidação. E o gateway, o que é o gateway? O gateway, na realidade, é toda a parametrização para processamento dos seus pagamentos no seu e-commerce. Então, cada vez que alguém está trabalhando com um processo de e-commerce que precisa vincular aqui uma liquidação financeira ao seu e-commerce, ele vai buscar uma solução de gateway no mercado. E os boletos? Boletos são aqueles que nós todos conhecemos, né? Até então recebíamos em papel, né? Destruíamos milhões de árvores por ano para a gente poder levar os boletos para os nossos clientes, além do custo com postagem e tudo mais. Agora não. Agora você gera um boleto eletrônico, um boleto que pode ser recorrente, e esse boleto ele diretamente vai aqui para o seu cliente por e-mail, por WhatsApp. Enfim, você escolhe a melhor maneira que você tem que levar, tá? Pode ser boletos recorrentes, no recebimento você já consegue fazer um split, ou seja, se você está emitindo um produto que parte desse recurso é seu, parte de um parceiro, na largada do recebimento você já consegue fazer com que você receba aquela parte que é referente ao seu direito e o seu parceiro recebe outra parte. Isso evita a bitributação, então deixa mais uma vez os processos mais eficientes. E esse procedimento aqui do split, como nós chamamos, ou da portabilidade, nós também conseguimos fazer aqui através das nossas maquininhas de gateway, também para os recebimentos de cartão de crédito, tá? Vamos lá, as famosas contas digitais, bancos digitais, conta corrente. Banco digital, enfim, tem vários no mercado, vocês já têm acesso, até os grandes bancos estão se transformando em bancos digitais, que nós vamos ver na sequência. Agora, o que são as contas digitais? Qual que é a diferença de uma conta digital para uma conta corrente normal? As contas digitais são aquelas que estão vinculadas ao CNPJ de uma determinada fintech. Então, é como se a fintech fosse uma plataforma dentro do sistema financeiro e você tem suas contas diretamente vinculadas ao CNPJ dessa plataforma. Então, é uma conta-mãe com diversas contas filhotes. Essas contas filhotes são justamente as contas digitais, tá? Então, é uma conta que você depende de um procedimento de liquidação tecnológica das fintechs para que tenha uma liquidação no seu conta corrente. Se nós tirarmos aqui, vamos dizer assim, um retrato de como isso acontece nos bancos tradicionais, sendo muito franco, não existe nenhuma diferença, tá?
Por quê? Porque os grandes bancos também recebem o seu recurso, fazem um processamento e creditam a sua conta. E as contas digitais das fintechs geralmente estão vinculadas a uma grande instituição financeira, porque é uma determinação do Banco Central, tá? Então, assim, você não tem nenhum tipo de risco com relação a isso, mas obviamente que você tem que conhecer muito bem a fintech a qual você está trabalhando e saber se ela segue todas as regras ali de compliance, de segurança de sistemas, para que você tenha o conforto de trabalhar com ela. E o que são as e-wallets? As e-wallets, além de você ter o cartão da fintech, você pode agregar aqui a outros cartões para você poder fazer a liquidação financeira da sua operação, tá? O Banco Central hoje, ele permite oficialmente 2 tipos de fintechs, quando a gente fala de crédito. É a SCD, que é a Sociedade de Crédito Direto, ou seja, se você tem na sua fintech ali R$1 milhão de capital social, você pode levar esse R$1 milhão ao mercado sob forma de dívida. E tem a SEP, que é Sociedade de Empréstimos entre Pessoas, que é o peer-to-peer. Então, o que você faz nesse caso? Sou eu que empresto ali, coloco ali a R$100 e essa fintech vai se utilizar dos meus R$100, vai cobrar ali uma tarifa e vai repassar esses R$100 ali para alguma outra pessoa física. Essa é uma grande diferença na formação de custo de fintechs e bancos. Por quê? As fintechs, no contexto geral, elas têm uma tendência e tem aqui no seu DNA captar os recursos com determinado custo, repassar esse custo para os seus clientes, então é como se fosse um processo aqui de integralização geoeconômica entre pessoas, entre empresas, e ela cobra, na realidade, aqui uma prestação de serviço para isso que ela está fazendo. Os bancos não, os bancos você deposita o seu dinheiro, ele coloca o custo operacional, ele coloca o spread dele em cima, e na realidade o dinheiro quando chega na ponta, chega com um custo muito maior. Então, por aí vocês já começam a entender qual que é a grande diferença entre atuar com fintechs e trabalhar com os bancos tradicionais do mercado, tá? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, tomem cuidado, a revolução fintech nem sempre parece tão clara quanto deveria e nem sempre você está trabalhando com uma verdadeira fintech. E vocês vão entender o porquê disso agora nos próximos slides que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então vamos lá. Muitos bancos já estão camuflados e atuando como fintechs no mercado. E agora vocês vão ficar surpresos com o que eu vou mostrar para vocês. E eu só quero dizer que assim, se é um livre mapeamento, então eventualmente podem ter outras fintechs que pertencem a esses conglomerados que eventualmente não foram colocados aqui dentro dessa estrutura, desse mapa que eu estou mostrando para vocês. Mas se vocês olharem aqui esse manual de coisas, olha só os grandes bancos como já estão no dia a dia participando da sua vida como fintechs, tá? Então nós temos aí o Super Digital, temos o Webmotors, PicPay, temos aí o IT do próprio Itaú, o Next, que está no Bradesco, o Shop Fácil do Bradesco, temos 3 bancos ali juntos, ali o Bradesco, o Banco do Brasil e a Caixa, que participam ali da Veloé, da Lelo, da Livelo, do cartão Elo, Cielo, todo que é Elo está passando por ali, né? O Santander também está muito forte nesse processo, quando vocês olharem ali, ele já tem um posicionamento muito interessante com a Super Digital, o Bank é de benefícios, GetNet, enfim, esses são aqueles que são conhecidos no mercado, que estão muito claros. Você vai assim, poxa vida, mas Eduardo, se na realidade nós temos aqui fintechs que estão vinculados a conglomerados financeiros, isso talvez prejudique o público. Enfim, talvez sim. O que nós precisamos analisar é como está essa estrutura, se essas estruturas têm independência para crescer no mercado, como fintechs ou não. Vocês estão, de fato, vinculados a essas grandes instituições e seguindo ali os mesmos procedimentos de formação de preço de custo ao consumidor, tá? Nós temos outros bancos que perceberam que a transformação do caminho digital é um caminho sem volta. Mas se você não se adaptar enquanto instituição financeira, você simplesmente vai ficar fora desse mercado. Então, o que nós temos aqui? Se vocês olharem, o antigo Banco Bom Sucesso virou BS2, e a BS2 tem agora a sua própria adquirente, que é a DIC. Então, nós temos um banco que era tradicional lá de Minas Gerais, que hoje é um banco digital, BS2, que se posiciona relativamente muito bem no mercado, e que tem a DIC aqui, que é a sua empresa de meios de pagamento, e ambos estão crescendo. Nós temos o Inter, que mudou agora para o Inter Digital. Então, você viu o Inter com uma pegada muito mais forte para quem tem uma certa experiência de mercado financeiro, te vê hoje um banco digital muito mais agressivo, muito mais presente na vida do consumidor. E tem o próprio BTG Pactual, que agora está entrando muito forte com o conceito do BTG Pactual Digital.
Então, que também está disponível aqui às grandes empresas. Agora, o que nos preocupa no contexto geral? É que cada vez que você tem uma fintech interessante, que começa a aparecer no mercado, ela tem sempre o risco de ser vendida para um grande conglomerado. Então, se isso continuar a acontecer, no fundo vai ser mais do mesmo, né? Então, se as fintechs não ganharem força para se posicionar no mercado e aumentar essa competitividade, cada vez mais, com marcas diferentes, nós estamos aumentando uma concentração e transformando essas instituições em instituições mais rentáveis. Por quê? Se antes ela tinha ali um grupo de funcionários, tinha uma plataforma para poder atender o consumidor, hoje elas não precisam disso. Na realidade, elas fomentam as fintechs trabalham por ela, então essa estrutura que tinha um custo de carregamento da própria instituição financeira já não tem mais, e hoje ela está no mercado sob a bandeira de uma pseudo-fintech, continuando trabalhando para essas grandes corporações, tá? Então, meu recado é aqui, fique atento. Eventualmente, numa fintech independente, você pode ter aí um procedimento de captura de recursos, de linhas de crédito, de serviços, eventualmente com uma composição de custos diferente, e aí você tem que analisar se isso é melhor ou não para você ou para a sua empresa. Um outro ponto que é louvável, e aí, de novo, o Banco Central do Brasil trabalha há muito tempo numa reestruturação do nosso mercado, é por isso que nós temos um mercado financeiro extremamente sólido, confiável, admirado no mundo inteiro. Então, isso é algo que nos orgulha enquanto brasileiros. E ele agora está com uma agenda que ele chama de BC+. O que é essa agenda? Ele quer aumentar aqui a inclusão social, então nós percebemos aí com esse processo de liberação de recursos, assim, a quantidade de brasileiros que não tinham acesso ao mercado financeiro, e, na minha opinião pessoal, as fintechs poderiam ter sido utilizadas porque tem conhecimento, já tem um procedimento para isso, e nós teríamos uma pulverização desse risco no mercado, no lugar de uma concentração numa única instituição pública, que para mim não faz muito sentido isso, mas enfim, isso é uma opinião pessoal. Até porque isso compromete o segundo passo, que é o aumento da competitividade. Então, se nós queremos aumentar a competitividade para reduzir custos, nós precisamos ter ações que, de fato, façam com que isso aconteça cada vez mais, tá? Aumentar a transparência, então isso já é algo que tem acontecido muito fortemente, eu vou falar na sequência do Open Bank, vocês vão entender o porquê, e educação financeira. Muitas vezes é tido que os brasileiros não têm educação financeira, que os empresários não têm educação financeira, pode ser que até alguns não tenham, mas eu vou dizer para vocês que no contexto geral isso é uma falácia. Na realidade, eles não têm uma grande diversificação de produtos financeiros e muitas vezes são colocados em verdadeiras armadilhas. Então, empresas que muitas vezes precisam de crédito numa instituição, ele tem rapidamente ali a sua linha de cheque especial aprovada, mas ele não consegue ter ali uma linha de crédito aprovada na mesma velocidade. Então, não tem muita lógica isso, né? Como é que você dá um limite de crédito de 20 mil para o cheque especial, mas você não dá uma linha de crédito, você espera primeiro o empresário ou o consumidor ali ficar enforcado lá no seu cheque especial para depois você reestruturar, depois que você ganhou muito, aí você dá algo que é mais sensato para ele, né, para a realidade dele. Isso a Febraban já tem feito um trabalho de longa data criticando esse tipo de posicionamento, mas é uma mudança que ela tem que acontecer aí de uma maneira muito mais acirrada e muito mais veloz, na minha opinião, e as fintechs estão aqui para isso, tá? As outras ações que são importantes aqui, que é, nós temos o Pix, então o Pix é todo mundo, ou pelo menos quem é desse mês já está sabendo, é você poder liquidar, enviar o que é a TED, o DOC, que você tem que esperar à noite, tem que esperar uma hora, você envia em tempo real. Ou seja, se eu sendo lá cliente da Edabank, quero pagar, enviando recursos para um determinado amigo que está em algum outro banco do sistema financeiro, em alguma outra fintech, eu envio como se fosse uma transferência de conta, tá? Então esse é o procedimento de uma maneira muito resumida e muito grosseira, esse é o conceito do Pix. O Open Bank é um outro projeto que vai entrar em vigor e que me apaixona. E por que me apaixona? Eu vou dizer para vocês aqui uma estrutura. Imagina, fazer um paralelo. Imagina que hoje você vai no médico nessa pandemia e você, enfim, o seu dossiê é daquele hospital, é daquele médico, cada vez que você muda de médico é um inferno. Quem me conhece sabe que eu mudo com facilidade de cidade, de país. Cada vez que eu mudo de médico é sempre um transtorno, recuperar o meu dossiê, ter cópia, o médico não quer liberar. O Open Bank é exatamente isso. O dossiê ele é do cliente, não é mais a instituição financeira. Então, obrigatoriamente, as instituições terão que partilhar com o mercado aquilo que elas conhecem de cada cliente. Então, isso vai melhorar demais o processo de distribuição
de recursos, assim como as centrais de registro de direitos creditórios. Aqui no fundo são os duplicados, cada um emitia a sua, você não sabia se o boleto era verdadeiro ou não, se a empresa tinha emitido em 2 ou 3 instituições, aqui não, você é uma central de registro, você não tem mais como ter esse, vamos dizer assim, subprime do mercado brasileiro, tá? Que nós tínhamos assim, como um todo, essa central é uma ação do Banco Central maravilhosa, então funciona para trazer maior segurança, menor risco, menor custo. Então é assim que funciona o processo, tá? Para concluir, o que nós vemos enquanto desafios aqui? Então, o Banco Central, na realidade, ele precisa flexibilizar cada vez mais, admitir formas mais modernas de fazer negócio e precisa ter aqui uma conscientização do próprio governo, da sociedade, quanto à utilização das fintechs. O crescimento das fintechs ele vai continuar perene e forte, porque hoje a sociedade já aceita as fintechs. Há 5, 6 anos talvez não aceitasse com tanta facilidade. As inovações, o aumento da competitividade só vai fazer com que a gente cresça. Ou seja, o avanço das fintechs ele torna-se inevitável, ele agrega valor e faz com que toda a sociedade ganhe com isso, e principalmente o Brasil, tá bom? Esse é um procedimento sustentável. Pessoal, obrigado. Essa é a minha apresentação aqui. Maurício, agora é com você. O Edu bombardeou a gente com informações super relevantes, hein, Edu? Obrigado. A ideia era essa, né? Passar conhecimento, um pouco do que a gente vive. Vamos lá, com quase meio século, né? Tem que agregar alguma coisa, né? Muito bom. Não, e o interessante é que essas reflexões que você trouxe aqui trazem principalmente essa questão da postura dos bancos, né? Então, quem veio de um sistema tradicional, como a gente, como outras pessoas que estão assistindo aí, devem ter ainda esse incômodo de perceber que o banco, realmente os bancos estão comprando as fintechs, né? Então, aparentemente, quem está dentro de uma fintech está torcendo para ser comprado por um banco. Eu já vi muita gente nessa torcida. Oi? Para mim não chegou o seu som, Eduardo. O que eu disse que não necessariamente. No nosso caso, nós queremos crescer e ser super competitivos. Então você percebe como existem 2 tipos de profissional no mercado, né? Agora, vieram várias perguntas aqui. Eu vou começar pela primeira que chegou, que vem ao encontro daquilo que você disse sobre taxas, né? Então, a gente tem realmente essa noção de que os bancos liberam primeiro o crédito mais caro. Então, para você conseguir um capital de giro pagando 5% ao mês, aí é moleza, você consegue um pré-aprovado rapidíssimo, um cartão de crédito nos juros de cartão de crédito, né, conta empresa, conta especial, etc. e tal. A pergunta ela vem comparando essa questão desses juros bancários de cartão de crédito com a questão da agiotagem, né? Então, o Edson Carpentieri de Santos está perguntando por que a lei de usura ou agiotagem, que prevê pena de prisão para agiota, não vale para os bancos e cartões de crédito que cobram juros abusivos e praticamente praticam agiotagem. Pergunta difícil aí, mas é uma realidade que as pessoas perguntam, né? Vamos lá. Eu acredito na justiça e nós temos parâmetros e regras. Então, quando nós estamos falando do que os bancos fazem, é um mercado plenamente regulado, não é agiotagem, não tem. Os bancos carregam ali o risco de crédito da operação. Então, se eventualmente o consumidor não pagar, o cliente não pagar aquele empréstimo, o banco ele vai por meios legais para tentar recuperar aquele dinheiro, e é um contrato entre partes, né? Isso não é agiotagem. Então, quando nós falamos de uma liberação de recurso, onde o cliente ele é consciente, ele sabe exatamente do que ele está assinando, pode ser que no momento que ele esteja pressionado, ele saiba o risco que ele está correndo e ele acorda, ele firma um contrato ali aceitando essa liberação. Depois, quando já não é mais do interesse, ele já não pode falar que isso é agiotagem, né? Então, vamos deixar muito claro que a agiotagem ela vem de um mercado informal, ela muitas vezes envolve ameaças pessoais, que não é o que acontece no mercado financeiro, esse é um mercado legal. Então, veja bem, o fato de eu falar que os bancos precisam reduzir os custos não quer dizer que eu seja contra esse mercado, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho do mercado financeiro brasileiro, como eu disse aqui no início. Eu acho que os bancos, em todas as crises, fizeram um grande trabalho. O que nós temos aqui é o resultado de vários anos, vários bancos quebraram. Então, quem já tem assim, um certo tempo de vida sabe a quantidade de banco que tinha no mercado brasileiro e que, por uma má gestão, acabaram quebrando. Então, não é agiotagem o que os bancos fazem, tá? Isso tem que ficar muito claro. Muito bem. Tem a pergunta também da Roberta Pacheco. Ela fala: as questões jurídicas aliadas
aos contratos digitais sem certificado digital já são melhor aceitos ou ainda geram discussões e litígios? Na realidade, o que a gente está fazendo, o que a maioria das fintechs faz, é se utilizar dessas empresas que são especializadas em assinatura digital, tá? Então, não é somente enviar um contrato por e-mail para que alguém faça ali uma certificação. Nós temos todo um procedimento dessas empresas para que possa ser aceito, onde você coloca ali, enquanto cliente, o seu nome, RG e CPF, sendo que você tem uma base anterior dentro da corporação. Então, só para traduzir isso aqui para vocês, eu vou falar do que nós fazemos na Edam Bank. Na Edam Bank, você entra no site, você preenche ali um pré-cadastro, que é analisado pela área de compliance, você envia os documentos, somente depois de efetivado é que nós liberamos os contratos, ou seja, nós sabemos com quem nós estamos negociando. Então, e nos utilizamos dessas estruturas conhecidas do mercado. Então, é melhor aceito sim, tem litígios? Não, não temos litígios. De novo, o que nós queremos aqui é um mercado mais ético, não queremos um mercado de pessoas ou empresas tentando levar vantagem. E é por isso que está tudo cada vez mais integrado. E no Open Bank, nós vamos conhecer quem são os oportunistas de mercado. Muito bom. Edu, o Norman Arruda, lá de Curitiba, está perguntando, a pergunta é que não quer calar, né? Os bancos tradicionais vão acabar? Não vão. Na realidade, a competitividade ela é grande, mas tem coisas que as fintechs, que não é o core das fintechs, ou que eventualmente não querem fazer. Então, só para dar um exemplo. Você tem operações estruturadas com valores gigantescos, que você precisa de profissionais que tem um relacionamento no mundo todo, você vai das partes, os bancos de investimento, esse tipo de operação vai continuar. Pela força dos bancos, pelo seu patrimônio, eles têm uma capacidade muito maior de captar recursos a um custo muito mais baixo do que nós temos. O que eu vejo como tendência de mercado? Com esse processo de reestruturação dos bancos, se transformando em bancos digitais, eles vão cada vez mais se aproximar das fintechs e vão ficar como estruturas de fornecimento de produtos financeiros para as fintechs. Então, eles vão reduzir o seu custo operacional e vão se utilizar das fintechs para que estas possam atingir os seus clientes, tá? E as fintechs, por sua vez, o que elas têm? Como elas não são um departamento, elas vão também aumentar a competitividade entre os bancos, porque elas vão olhar o banco A, B, C e o D, daquele parceiro que oferecer o menor custo é o que ela vai trabalhar. Se nenhum desses que está no mercado for um banco que ela queira trabalhar, ela vai buscar fora. Então, nós não temos mais nenhum tipo de limite. Então, os bancos vão acabar? Não vão acabar. Vão crescer, vão reforçar, vão continuar mantendo uma margem de liquidez importante. Isso é muito bom para o nosso sistema. O que nós estamos fazendo aqui é ampliando a competitividade e o grau de criticidade na contratação dos custos. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Antônio. Ele está perguntando o seguinte, com relação à abertura de capital das empresas, um IPO mesmo, né? Mas sem usar os bancos tradicionais, né? Vendendo diretamente ao investidor por meio de um banco como o seu. Como você imagina isso? Na realidade, a abertura de capital não é através de um banco. A abertura de capital, você tem que fazer o registro na bolsa, você tem que seguir conceitos da bolsa. Então, naturalmente, nós teremos um processo onde você tem instituições que podem contribuir. E aí eu vou até agradecer, porque vou citar uma operação que nós estamos fazendo aqui na Edam Bank. Tá? Então, nós somos relativamente jovens, se a gente olha o ponto que nós estamos, então, enquanto instituição somos jovens, a gente brinca que a gente trabalha como gente que está trabalhando há 30 anos juntos, porque de fato os sócios, a maioria ali veio do Banco ABN, assim como nós dois, né? Então nós nos conhecemos aí há 20, 30 anos, então trabalhamos como se estivéssemos aí no ABN. Mas nós estamos como operação de um cliente que ele quer fazer emissão de ADRs, que são as ações do mercado americano, e nós estamos estruturando. Mas na hora de fazer a colocação dessas ADRs no mercado, nós precisamos de um grande banco de investimento, de alguém que tenha potência, inclusive assumir o risco. Porque eu não sei se isso é claro para todo mundo, mas cada vez que você vai fazer uma colocação de ações ou de ADRs no mercado americano, em qualquer outro lugar do mundo, você tem que garantir um preço mínimo, ou seja, o banco de investimento ele entra ali com um percentual de risco na operação. E isso não é core para as fintechs, pelo menos não hoje. Então, assim, primeiro, colocação é através das bolsas, e é claro que as fintechs devem passar a fazer parte dos diversos consórcios aí, mundo afora. Muito bom. Edu, falei que passava super rápido, já deu os nossos 45 minutos, e eu queria só fechar com uma reflexão. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais dependentes do celular, né? Então, não é mais igual você falou, você abre conta, você tira sua foto, você
tira foto do seu documento, não precisa mais conversar com o gerente para abrir uma conta no banco, né? E a gente às vezes percebe que se você ficar sem o seu celular, você fica sem acesso à maioria das suas coisas, né? Eu tive a experiência de viajar, meu celular quebrou, eu estava indo para os Estados Unidos, eu fui só com o chip no bolso para comprar um aparelho assim que eu chegasse lá. O que aconteceu foi que a hora que eu cheguei lá, eu não conseguia mais desbloquear nada, porque o meu aparelho, ele que era responsável pelo acesso a tudo, as minhas contas e a todos os meus dados, né? Nem e-mail, porque o e-mail tinha aquela dupla verificação pelo celular. Então eu fiquei umas 6, 7 horas sem comunicação, porque eu tinha acesso a todas as minhas coisas pelo celular. Como é que você vê essa dependência, agora falando do FIM, né, do tech, na parte do fintech, e como é que você vê essa dependência e como que as pessoas vão lidar com isso a partir de agora? Porque a gente vê um público muito que não está totalmente digitalizado, né? Você vê um público mais velho que não tem acesso a essa tecnologia e essa habilidade, né? Fora essas questões que podem acontecer técnicas, né? Como aconteceu comigo, que eu exemplifiquei. Bom, vamos lá, eu posso falar do que eu vejo de mercado e aí já vai em linha com as ações que nós falamos aqui no início. Quando nós começamos a olhar essa solução de reconhecimento facial, na realidade, o representante da empresa, ele usou um exemplo que retrata isso. Ele falou, esse sistema que nós temos possibilita que você frequente uma praia de nudismo, que você acesse sua conta de qualquer lugar do mundo. Então, a tecnologia, ela não necessariamente deveria estar vinculada a um aparelho que você pode perder, que podem furtar. Então, ela deveria cada vez mais, e a tendência é essa, estará vinculada às pessoas. Então, o reconhecimento facial, a sua íris, as suas digitais. Então, esta é uma tendência que o mercado está seguindo, porque os aparelhos, eles mudam. Então, concentrar as ações, uma visão de futuro, puramente pautada em acesso através de um equipamento que seja o seu, na realidade, você está levando um risco potencial gigantesco. Assim como eu tive com a minha família, que há cerca de um ano, o mesmo problema. Chegamos num país, até conseguir desbloquear ali o celular para acesso, esse tipo de coisa, foi um transtorno gigantesco. E os cartões dos bancos eu não conseguia passar em nenhum, tive que ligar, pedir desbloqueio, já tinha informado, queria viajar, mas eu não sei por que não foi desbloqueado. O nosso cartão de débito, por exemplo, e nós não temos pré-pago, nós temos somente o cartão de débito, ele é aceito em 140 países. Então nós enxergamos um mundo mais global, mais integrado, mais independente entre as pessoas, com um poder cada vez mais crítico de decisão e, no fundo, mais sustentável, né? Porque quanto mais integrado tiver o mundo, mais as pessoas conseguirão se ajudar, mais nós conseguiremos desenvolver a economia, mais nós vamos ganhar. Acho que essa é uma tendência que a gente tem que buscar cada vez mais. Legal. Edu, então tem muitos parabéns aqui, o Jerônimo Ramos mandando super parabéns para você, a Roberta Pacheco, a Líria Sgobi mandando também super parabéns para você aí. O pessoal que assistiu, a gente agradece. Agradecemos aos nossos patrocinadores aí, o pessoal da Célula Mater, o pessoal do Jornal da Orla que está assistindo aí em peso. Sala cheia ainda, Edu. Acho que foi um sucesso a sua apresentação. Que bom. Queria deixar, então, o nosso muito obrigado a você, viu? Foi um enorme prazer, eu agradeço, Maurício, pelo convite, o pessoal da Orla e todos os que estão nos assistindo, porque, de fato, contribuir com a sociedade, você já me conhece de longa data, poder levar informação, é um princípio básico. Esse é o nosso legado, é o conhecimento, não existe outro. Então, todos, muito obrigado e desejo para vocês sucesso e mantenham-se salvos, né? Esse é o que a gente tem que pedir cada vez mais para que as pessoas se protejam aí. Queremos aí a sustentabilidade e vida de todos vocês. Um grande abraço.